Suprema como aquele que sabe tudo. Vou começar, então. Bhagavad Gita, Alcançando o Supremo, capítulo 8, verso 9. Deve-se meditar na pessoa suprema como aquele que sabe tudo, como aquele que é o mais velho, que é o controlador, que é o menor dos menores, que é o mantenedor de tudo, que está além de toda concepção material, que é inconcebível, que é sempre uma pessoa. Ele é luminoso como o sol e é transcendental, situado além da natureza material. Verso 10. Aquele que, ao chegar a hora da morte, fixar seu ar vital entre as sobrancelhas e, pela força da yoga, com a mente desviável, ocupar sem lembrar o Senhor Supremo com devoção plena, com certeza alcançará a suprema personalidade. Repetindo, capítulo 8, verso 9. Deve-se meditar na pessoa suprema como aquele que sabe tudo, como aquele que é o mais velho, que é o controlador, que é o menor dos menores, que é o mantenedor de tudo, que está além de toda a concepção material. Inconcebível, que é sempre uma pessoa. Ele é luminoso como o sol e é transcendental, situado além desta natureza material. Verso 10. Aquele que, ao chegar a hora da morte, fixa seu ar vital entre as sobrancelhas e, pela força da yoga, com a mente indesviável, ocupar sem lembrar o Senhor Supremo, com devoção plena, com certeza alcançará a suprema personalidade de Deus. Gratidão. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Gratidão, Kátia. Agora, não sei se o Prabhu vai fazer a contextualização que está presente. Estão me vendo aí? Estamos. Muito bem. Bom dia para todas as pessoas na sala. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o assim chamado mundo material, que é repleto de letargia e esquecimento do sentido objetivo da vida, o mestre espiritual está abrindo meus olhos com o archote do conhecimento transcendente, e assim, libertando-me do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. A tal mestre espiritual que é compassivo, benevolente, com as almas condicionadas, caídas na ilusão, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração pleno de satisfação. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna. Muito bem, agora são 7h04. Nós vamos então fazer os nossos gotas védicas, até aproximadamente às 7h15, 7h20, tá? E aí nós concluímos com a Torre dos Mantras. Veja bem, olha só, nós estamos... nós temos que lembrar de uma coisa, tá? Nós temos que ser práticos. Vocês que são mães, vocês são práticas, tá? Quando vocês saem, vocês já estão pensando no supermercado, o horário de pegar a criança na escola para trazer para casa, o dia que vai ter a consulta médica, qual é o almoço que vocês vão cozinhar. A praticidade é uma característica marcante das mães. Se elas não forem práticas, a vida vira um caos, né? Então elas são pragmáticas.
O ser humano é pragmático. O governo, que não for pragmático, vai ao caos e pode ter guerra civil. Ele tem que planejar como é que vai ser o abastecimento alimentar para os próximos 4 anos. Por isso que todo governo é de 4 anos. Ele tem que, 4 a 5 anos, ele tem que, o governo democrático, né? Ele tem que projetar para que, nesse período, esteja bem. Um chefe de família, é dito que, nos Shastras, nas escrituras, dizem que o chefe de família endividado é o inimigo no lar. Por quê? A responsabilidade do chefe de família é manter a mãe calma, tranquila, sabendo que a despensa vai estar competente para alimentar os filhotes. Assim, a mãe fica em paz. Então, o chefe de família que não se preocupa com a paz mental da mãe é um inimigo no lar, inimigo dos filhos. Então, toda pessoa proativa também é pragmática. Na hora de fazer religião, nós somos apenas mentais, assim, culturais, aéreos, etéreos ou desesperados. Não faz sentido. Tá? Na hora em que nós observamos, aprendemos os princípios da religião, nós temos que saber para que isso serve. A gente tem que ser práticos enquanto nós estamos aprendendo os métodos e as explicações da religião. Qual é a função da religião? A religião é uma terapia de grupo. Tá? E aí você tem vários grupos terapêuticos. Você pode trocar de religião. A variedade é a mãe do prazer. E a variedade de religiões só testemunham para o fato de que existe um propósito comum para o ser humano. Não é uma contradição da existência de Deus. É simplesmente um reforço de que esse valor ele é procurado de diferentes maneiras. Por exemplo, se uma pessoa relata um acidente de um jeito e outra pessoa relata de outro jeito, e uma terceira pessoa relata de outra forma, isso apenas indica que, de fato, um acidente aconteceu. Só que elas viram de diferentes maneiras. Então, se você tem várias religiões, só indica o fato de que existe um princípio intrínseco de busca coletiva. Então, isso reforça a ideia da existência de um princípio buscado pelo coletivo. Agora, as variedades de religiões, elas são variedades de terapias de grupo, do ponto de vista metafísico, para preparar o ser para um objetivo pós-vida humana, que é a ascensão. As religiões que não têm essa preocupação pragmática, elas estão falhando na sua abordagem. É simples. Porque está faltando a meta final. Uma mãe não vai ao supermercado sem uma lista, sem saber o que vai fazer, chegar no supermercado e o que eu vim fazer aqui. Nenhuma mãe, a não ser que ela esteja com um problema mental, ou então a relação com os filhos já tenha sequelado ela de tal maneira que ela tenha perdido a noção de realidade. Mas uma mãe normal e saudável, quando chega no supermercado, sabe exatamente o que está procurando. Ela não perde a noção. Assim também deve ser o exercício da terapia que nós conhecemos como religião. Você tem que saber para qual é o propósito, para qual finalidade você está aprendendo a fazer seus mantras, suas orações, suas penitências, etc. Tá? Todas nós, almas condicionadas a um corpo humano, que é uma fórmula baseada em carbono, e se dissolve a média de 70 a 100 anos, teremos que deixar o corpo. Ah, mas Devananda, você é muito pessimista. Gente, vamos ser práticos. Nós somos adultos e nós sabemos exatamente qual é o nosso, para onde nós estamos indo. Tá? Essa experiência, ela é uma experiência indissociável. Ela é uma experiência, ela é, assim, a contundente, ela é definitiva. Ela é uma experiência real. E não adianta nós fazermos de conta que ela não é vivemos no mundo de Nárnia, de fantasia. Ela é uma experiência real. Tá? E você tem que se preparar para essa experiência. E a religião ou o sistema filosófico que não te prepara para isso está falhando com você. Porque quando você chegar lá, se você entrar em pânico e desespero, significa que você foi pessimamente mal preparada, ou significa que você não entendeu o que você estava fazendo a vida toda, ou significa que você, na verdade, nunca teve fé, ou nunca exercitou a sua fé de fato. Tá? Aqui, as orientações
do Senhor Supremo é que, na hora em que você estiver fazendo a passagem, isso é uma orientação prática de uma pessoa sóbria, de alguém que sabe o que está falando e sabe que esses fatores são reais. Na hora em que você está abandonando o corpo, não é o momento de você entrar em desespero, em pânico e abandonar todo o exercício intelectual que você fez durante a vida toda. Nadou e morre na praia. Desiste na hora da praia. O momento da passagem é o momento em que você deverá exercitar os seus conhecimentos com força total. Então, qual é a função? Por que você ora? Por que você reza? Por que você estuda os conhecimentos espirituais? Porque você está se preparando para que, quando chegar o momento da morte, você não entre em pânico. Você não perca as estribeiras, né? Ou não, assim, não vire a casaca. Não vacile. Não entre em desespero. Não é essa a função. Nesse momento, você tem que como está sendo orientado aqui, você deve concentrar a sua mente nesse ponto, que é o Águia Chakra, e meditar no Supremo. Ah, mas Devananda, não, é assim mesmo, a orientação é essa. Nesse momento, é o momento de você fixar a mente no absoluto, no Supremo. Tá? Sim, tem os desconfortos, né, a sensação de desconforto. Entretanto, se você, durante a sua vida, cultivou conhecimento acerca do absoluto, nesse momento você não vai ter tantas dificuldades em concentrar a sua mente em quem? No vazio, numa luz, numa flor, numa árvore cheia de frutos. Você tem que ter um foco. Você tem que saber em quem você está se ancorando nesse momento. Tá, mas Devananda, mas eu não quero pensar em Krishna. Tudo bem. Você tem que pensar em Deus. Você tem que ter um pensamento, você tem que ter um ponto de âncora. Senão, dá medo. Dá desconhecido. O desconhecido gera medo, gera ansiedade. Entende? Você tem que ter um porto para onde colocar a sua âncora nesse momento é muito importante, para que você tenha calma, para que você respire e para que você se entregue com facilidade. É um parto. É um momento de parto. Quando uma criança dificulta o parto, a criança sofre, a mãe sofre, o parteiro, o médico sofre, todo mundo sofre. Quando a criança facilita o parto, todo mundo fica feliz. Então, esse momento, do ponto de vista técnico, é um parto. E se você facilita esse parto, é mais agradável para você o processo de partir. Isso tem que ser pensado. Não adianta fingir, ficar com medo. Não, eu não quero nem pensar nesse assunto. Isso é infantilidade. Ou então, você não tem os conhecimentos necessários. E se você não tem, preocupe-se, porque você precisa dele. Então, você tem que se preparar. Porque esse momento é real. Não adianta a gente fazer de conta que não é. Ele é real. Então, nós temos que ter. Não é ficar pensando que eu vou morrer ou que... Não é isso. A gente leva a vida feliz, aproveitando os momentos de felicidade. Entretanto, quando nós cultivamos conhecimento espiritual, nós temos que saber que esse cultivo de conhecimento espiritual tem essa finalidade. Quanto tempo nós gastamos cultivando conhecimento espiritual? 1 hora por dia, pelas manhãs. Depois nós temos 23 horas para viver a vida. Então, quer dizer, na hora em que nós estamos cultivando o conhecimento espiritual, nós temos que saber que o propósito desse cultivo de conhecimento tem essa função, nos qualificar para que, no momento em que nós estivermos fazendo a passagem, nós estejamos psicologicamente bem preparadas, como almas, para esse momento. E o Senhor Supremo, como já sabe que nós, como almas condicionadas, entramos em pânico, nos desesperamos, sabe, nos agarramos a qualquer coisa, por medo, devido ao nosso despreparo em vida, já sabe que a nossa condição é periclitante nesse momento, porque o desconhecido nos assusta, o escuro nos assusta, o não definido nos apavora. Por isso que Krishna
fala com tanta ênfase, pensa em mim no momento em que você está abandonando o seu corpo. Pense em mim durante a vida. Fixe a sua mente em mim. Não é porque ele é egocêntrico, porque ele é egoísta, porque ele quer ser adorado, que ele é carente, que ele precisa que você o adore. Não é isso. Krishna tem a vida independente, ele não precisa, ele não está necessitado, ele não é carente de nada. Ele é feliz. Ele é autossuficiente. Nós é que precisamos de ajuda. Então, quando Krishna diz, fixe a sua mente em mim, ele está sabendo, o plano dele é de longo alcance. Ele sabe que naquele momento você vai estar em situação de desamparo, de abandono. Então, ele está dizendo, durante a vida, fixe a sua mente em mim. Faça o que você fizer por devoção a mim. Cultive amor por mim. Torne-se meu amigo. Porque quando você estiver abandonando o corpo, você pensará em mim. E você ficará calmo. Você terá calma. Você virá a mim. Eu serei o seu pronto salvador nesse momento. Mas você tem que dedicar o seu coração a mim, porque eu não posso invadir o seu coração. Eu sou uma pessoa de bom senso, eu tenho educação, eu não vou invadir a sua liberdade. Você tem que abrir-se para que eu possa ter acesso a você. Eu não vou invadir a sua liberdade, a sua individualidade. Entretanto, eu estou preocupado, eu quero te ajudar. Entretanto, porém, você tem que dar esse espaço para que eu possa. Ah, mas já está dado, Krishna. Pode? Ok. Agora, a demonstração prática disso é que você pensará em mim constantemente. Você se dedicará a mim. Você fará da sua vida uma relação com a minha. Nós faremos uma simbiose entre nós. Você se tornará minha amiga, meu amigo. E quando finalmente você precisar, naquele momento, o que você deve fazer? Respirar calmamente. E como é que você respira calmamente nesse momento se a vida toda você respirou errado? Por isso, o sadhana, o processo de aprender a respirar, é tão importante. Porque um dia você vai precisar disso daí. E naquele momento em que você precisar, você então deve respirar com muita calma e alinhar os seus chakras e focar a sua consciência no Agya Chakra, que é o portal de saída. E focar a sua mente no Supremo. Esse exercício vai produzir em você paz, calma, segurança, tranquilidade e satisfação. O parto vai ser prazeroso, não vai ser desesperador. É assim que funciona. E a terapia de grupo, que nós chamamos de religião, tem essa função, te preparar para esse momento. Se não está sendo falado isso para vocês, então, vocês têm que, procurar os líderes e falar, escuta, vocês não vão falar sobre esse assunto? Porque eu estou preocupada com isso. Se não, preocupe-se você sozinha, mas alguma coisa tem que ser feita. Ok? E as orientações foram dadas. Esse capítulo chama-se Alcançando o Supremo. Não é à toa. Não é aleatório. Não é mero acaso. Esse capítulo tem esse nome. É uma orientação pragmática para mães inteligentes e de futuro, que querem ascender aos céus para garantir que os seus amados queridos terão acesso à mesma dimensão. Muito bem, então, nós concluímos aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om Shanti. Namastê. Om Tat Sat. Yes. Perdão, Prabhu.